O Remo já vive momentos aí bem delicados, de total indefinição depois da eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem o presidente azulino Fábio Bentes deu uma entrevista coletiva no Bainão, fez uma avaliação do ano, do clube. Entre os principais assuntos tratados, Bentes confirmou a demissão do técnico Gerson Gusmão e comissão técnica, do diretor executivo Ney Pandolfo e do coordenador de futebol João Galvão. Na entrevista, o presidente do clube ainda falou sobre a indefinição da realização ou não da Copa Verde nesse ano. O material completo você acompanha no ge.globo/PA, só você acessar. E a gente vai, inclusive, agora acompanhar um trecho da entrevista onde o presidente do Remo fala sobre as saídas da comissão de futebol do clube, do técnico Gerson Gusmão, todas essas negociações aí com os atletas. Vai mudar na totalidade o departamento de futebol. Não deu certo. O principal projeto, fomos campeões paraenses, a gente agradece, obviamente, por todos os profissionais que se envolveram, mas o principal objetivo era o acesso. E não dando certo, é natural que haja mudanças. O contrato com o Gerson Gusmão era até o final do Brasileiro, a gente tinha colocado como data ali o final da outra fase, obviamente foi antecipada a nossa eliminação, nós ainda vamos sentar com o treinador para acertar, mas nós não vamos permanecer com o treinador, até porque o projeto não deu certo, então é natural, Com relação às atletas, como você colocou, a gente já iniciou as tratativas aí desde ontem, e alguns jogadores já foram até publicados que aceitaram entrar em acordo com o clube, outros estão sendo tratados hoje também, já devem ser publicados assim que finalizar as negociações, mas não subir esse ano não é o fim do mundo. Nós já tivemos nessa situação em 2019, em 2020 a gente conseguiu tirar o positivo que tinha em 2019, mantivemos uma base e conseguimos o acesso no ano seguinte, Então, é trabalhar para que em 2023 a gente possa conseguir esse acesso. É trabalhar forte, duro, se vai trabalhar mais do que a gente já vem trabalhando, não tem problema, mas o que a gente não pode é achar que está tudo errado e tirar o Remo do trilho. Bom, o presidente falou em mudança completa no departamento de futebol. Isso de fato é necessário porque, normalmente, quando uma temporada se fecha de uma forma frustrante, ficam lições. Para essa gestão do Remo, as lições não se restringem a esta temporada. É preciso fazer uma relação do que aconteceu agora na Série C, com o que aconteceu ano passado na Série B, com o que aconteceu antes no próprio campeonato estadual, em que o Remo era favoritíssimo e foi eliminado numa semifinal pela Tuna, eliminado por soberba em campo, por um time que se achava e que acabou sendo eliminado da competição. Estou falando dessas condutas, lembrar o Remo quando subiu da Série C para a Série B, que os jogadores decidiram em plena pandemia ir para a Doca festejar e dali levar para o Bainão um surto de Covid, o Remo com o time desfigurado para a decisão do título contra o Vila Nova. Tudo isso tem relação. Relação com o quê? Com falta de comando no futebol do Clube do Remo, com a liberdade dos jogadores para fazer o que bem entendiam, como agora durante a Série C, para curtir a noite em Belém, para fazer farra, para beber à vontade, para fazer o time desabar do G8 para ali a proximidade da zona do rebaixamento. E tudo isso está num pacote e tudo isso, todas essas lições, elas têm que se refletir agora, nessa mudança tão ampla que o presidente do Clube do Remo está prometendo. O Remo precisa ter no futebol gente com comando, uma liderança mais efetiva, uma mudança de postura da diretoria como um todo. Não adianta investir alto para ter time tão promissor se não houver cobrança. Não há conduta profissional de comandados sem que haja uma mentalidade profissional dos comandantes. Essa é a grande lição. Para 2023, Thaís, já há um nome de técnico em análise. E nós vamos revelar ainda hoje aqui no Bom Dia Pará. Vai para o nosso segundo tempo e com revelação, porque você prometeu e a gente quer saber. Tá bom, é a questão do técnico. Exato. Que já está em análise no Remo. Pelo menos quem seria? É um nome que está sugerido, que o Remo está considerando. Vamos lá, Gerson Gusmão, o presidente já anunciou ontem. Está fora, Está fora. Então, obviamente, o Remo agora vai ter que definir um projeto para 2023.
Como o anúncio feito pelo presidente Fábio Bentes é de uma mudança drástica no departamento de futebol, então certamente, primeiro ele remonta a equipe de trabalho dele, com essa equipe de trabalho ele faz o planejamento e dentro do planejamento ele parte para contratações. Essas contratações vão para um executivo, aí vem técnico e daí, a partir disso, os jogadores. Um nome de técnico que já está em análise no Remo, é o de Marcelo Fernandes, que foi atleta do Remo em 1995 e que no Santos, ele veio do Santos para o Remo, no Santos foi atleta e foi auxiliar técnico de 2010 a 2017, de 2020 a 2022, ele comandou o time do Santos em 7 jogos este ano, ao todo chegou a ser o técnico interino do Santos em 45 jogos, portanto já tem todo um lastro, e teve como assistente dele, como auxiliar dele, o Giovani, agora no Campeonato Brasileiro. O próprio Giovani fez a sugestão do nome do Marcelo Fernandes ao Clube do Remo. Então é um primeiro nome em avaliação, e certamente um profissional. Vamos mostrar então aqui o Marcelo Fernandes, junto com o Giovani, trabalhando lá no Santos. Temos essa e temos uma outra foto dos dois, o Marcelo técnico, o Giovani como auxiliar. Inclusive, o Giovani, perguntado sobre a possibilidade de vir a trabalhar no Remo, ele disse, se for como auxiliar do Marcelo, sim, ele aceita. Então, não só o Marcelo, mas o próprio Giovani, podendo vir a integrar a comissão técnica do Remo, se for essa a opção do Remo diante da análise a ser feita. Esse é só o primeiro nome, outros nomes certamente ainda serão avaliados pelo Leão Azul. Tá certo.